Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse top, é o top infantil com square divertido. Esse dá em torno aí de 2 a 3 anos de idade, mas eu ensino certinho como aumentar os square, tá? Para fazer ele um pouquinho maior. Ele é bem facinho atrás, ó, ele é trançadinho, ensino tudo certinho. Ele ficou pesando depois de prontinho apenas 52 gramas. Super econômico, fácil de fazer. Explico também, ó, caso você queira colocar as aplicações, tá? Nos square aqui dos cantos. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, tá? E compartilha o vídeo que ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo aqui para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Eu vou usar o fio amigurumi, o rosa e o azul candy, o verde celeste, laranja, o amarelo canário e branco. Vocês podem usar aí a cor da preferência de vocês. Agulha de crochê 2,5, tesourinho e agulha de tapeçaria. Eu vou começar fazendo o square do meio, tá? Que vai ser o rosa. Então, no square rosa, eu vou fazer a carinha feliz. Então, vou começar aqui com o amarelo, laço aqui, ó, em 2 dedos para fazer o anel mágico. Puxo o fiozinho aqui por dentro, ó, seguro o anel aqui na frente. E vou fazer aqui 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aqui, ó, do lado que tá os 2 fiozinhos, eu vou fazer um total de 12 pontos altos. Essa correntinha aqui, essas 2 correntinhas, eu não vou contar como meu primeiro ponto alto, tá? Então, já começo aqui, ó, um ponto alto. E vou fazer aqui até eu ficar com um total de 12 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos, vou soltar aqui essa laçadinha, vou puxar a ponta do anel mágico, ajusto os pontos e puxo bem, para ficar bem fechadinho. Esse fiozinho aqui, ó, como vai ser uma peça que eu não vou fazer, não vai ser colagem, né? Então, eu já vou caminhar com esse fiozinho, ó, na última alcinha aqui de cada pontinho, por um bom pedaço, pra gente já trabalhar por cima na próxima carreira. Ó, eu pego somente essa alcinha de trás. Você pode pular aqui, ó, 1, 2, vai lá no próximo, pula 1, 2, vai no próximo. E agora eu vou jogar esse fiozinho lá pra trás, depois é só cortar o excesso e passar um pouquinho de cola. Vou voltar aqui na minha laçadinha, ajusto, e vou vir no meu primeiro ponto alto, para fechar com ponto baixíssimo. Eu não vou contar as correntinhas como ponto, tá? Então, eu venho no primeiro ponto, ó, e fecho com ponto baixíssimo. As correntinhas foram só para dar a altura. Eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, só para dar a altura do meu ponto, e vou voltar aqui nesse mesmo ponto, fazer mais 2 pontos altos. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos altos para cada pontinho. Vou ter um aumento em cada ponto. Então, já fiz aqui, ó, 2 pontos altos no primeiro, porque a corrente eu não vou contar como ponto. Vou no próximo, 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, 2 pontos altos. E eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz 2 pontos altos para cada ponto. Eu vou cortar aqui um pedacinho do fio, porque eu quero fazer aquele acabamento perfeito. Então, eu vou soltar aqui, ó, da agulha de crochê e vou colocar essa ponta do fio na agulha de tapeçaria. Deixa eu ver se eu consigo, né, colocar aqui, ó. Eu nunca consigo colocar quando eu tô gravando. Acho que agora vai. Ó, consegui. Então, eu vou vir aqui, ó, ajusto bem meu pontinho, ó, posso dar uma viradinha para ele ficar assim mais juntinho. As correntinhas eu não conto como ponto, tá? Então, eu pulo aqui, ó, meu primeiro ponto, eu vou vir no segundo, coloco a agulha de trás para frente, passo o fio. Vou vir aqui, ó, de onde o fio está saindo, vou pegar essa alcinha aqui e essa alcinha aqui do lado, tá? Ó, pego essas 2 alcinhas aqui da frente e vou no ponto que eu pulei e jogo esse fio lá para trás. Agora, ó, é só ajustar aqui o ponto
E fica um acabamento, ó, perfeito. Vou até ajustar mais um pouquinho, para deixar ele mais apertadinho. Olha só. Agora, ó, essa pontinha de fio, como eu vou trabalhar uma carreira aqui por cima, eu posso caminhar com ela, ó, na última alcinha aqui de cada pontinho. Então, eu caminho aqui por alguns pontos, ó, aproveito que já tô com a agulha, fica mais fácil. Eu venho aqui, ó, cada pontinho, jogo esse fiozinho lá pra trás, que depois é só cortar o excesso. Agora, ó, com o fio branco, eu vou fazer a próxima carreira. Então, vou fazer um falso ponto alto. Para fazer o falso ponto alto, ó, eu laço 2 vezes o fio na agulha, antes de começar, tá bom? Venho aqui em qualquer ponto, ó, coloco a agulha no ponto, vou lá atrás, puxo o fio e aqui eu faço meu ponto alto normal, ó, solto 2 e solto 2. Se você não conseguir fazer o falso ponto alto, você pode amarrar seu fiozinho aqui no ponto, tá? E subir aí 2 ou 3 correntinhas para ser o seu primeiro ponto alto. Agora, ó, vou laçar o fio e nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Eu vou ficar aqui com um total de 4 pontos altos. Então, já tenho 2, 3 e 4. Tem uma nenenzinha que deitou por cima do fio. Ó, essa ponta de fio eu vou puxar para já fazer o arremate, tá? Na próxima carreirinha. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, laço o fio, pulo no espaço, vou no próximo e repito novamente 4 pontos altos. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Vou fazer 4 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto, vou no próximo e repito novamente, tá? Eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Terminei, ó, toda a volta. Eu fiquei aqui, ó, com 12 bloquinhos desses de 4 pontos altos. Como eu iniciei aqui com um falso ponto alto, ó, eu vou puxar aqui essa laçadinha. E aí, eu fiquei aqui, ó, como se fosse um ponto baixo e uma correntinha. Que você também pode iniciar assim, tá? Um ponto baixo, uma correntinha. Então, ó, eu já fiz aqui a correntinha de separação. Você pode fazer o acabamento perfeito, né? Que é aquele acabamentinho que eu fiz aqui na parte de baixo. Ou pode vir aqui, ó, no primeiro ponto e fechar com ponto baixíssimo. Vou fechar com ponto baixíssimo, mas você pode fazer os dois acabamentos, tá? Qualquer um dos dois. Cortei o fio, puxo, venho com a agulha lá atrás, ó, e puxo esse fiozinho lá pra trás. Como a gente vai trabalhar, né, uma carreira aqui, ó, você pode passar aqui por cima, tá? Nessa última alcinha, porque a gente vai trabalhar nesses intervalos. Ou você pode colocar na agulha de tapeçaria e passar o fiozinho aqui por dentro, tá? Eu vou colocar na agulha de tapeçaria e passar o fiozinho por dentro, fazer o acabamento por trás. Acho que fica bem mais acabadinho, né? Porque a gente vai trabalhar na parte de cima, mas nos intervalos. Então, vem aqui, ó, passo por um pontinho, e aqui eu vou caminhar, ó, entre esses pontos. Ó, vou erguer um pouquinho, vou pegar esse pontinho aqui, ó, que fica bem ali embaixo, vou dar um nozinho. Eu não gosto de dar nós atrás das peças, mas aqui, ó, ele fica bem escondidinho. E vou voltar com esse fio, ó, pra cá novamente. Agora é só cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Eu vou fazer a mesma coisa com esse fio, tá? Eu vou descer com ele aqui, ó, caminhar aqui por trás. Antes de completar aqui com o fio rosa, né, pra fazer o square, eu vou usar um pedacinho de fio preto, ó. Eu até esqueci de falar, né, que eu ia usar um pedacinho do fio preto pra fazer aqui a carinha feliz. Então, ó, como é um top, né, e vai aparecer, eu vou caminhar com esse fiozinho aqui por alguns pontinhos, ó. Eu vou deixar um pontinho aqui só pra eu fazer o arremate depois, né, cortar e passar um pouquinho de cola. Ó, sempre com cuidado para não aparecer do outro lado, tá? E agora, ó, eu vou passar o fio aqui, ó, nesses pontinhos, tá? Pra eu fazer aqui a carinha feliz, né? O sorrisinho. Então, eu vou fazer assim, ó, passei o fio aqui, eu venho aqui nesse próximo ponto, ó, e já saio lá no próximo.
Não puxo muito. Venho aqui, ó, nesse ponto e vou lá no próximo. Assim, ó, você pode fazer quantidade de ponto que você quer. Que apertou um pouquinho, quero deixar ele assim, ó, bem enfogadinho. Ó, vou neste pontinho e já pulo aqui pro próximo. E aí, você vai fazer o sorrisinho do tamanho que você quiser, tá? Vou fazer aqui mais ou menos metade. Volta aqui, ó. Vou lá no outro pontinho. Deixa eu ver como que já tá. Acho que aqui pra mim já tá bom. Então, agora, ó, eu venho aqui e jogo esse fiozinho lá pra trás. Olha só como que fica. Bem certinho, né? E bem bonitinho. Ó, eu vou caminhar com esse fiozinho. Vou passar aqui por trás de algum pontinho. E vou subir com ele aqui, ó. Aqui perto de onde eu iniciei o fiozinho, ó. Acho que vai ficar num lugar legal para fazer o olhinho. Então, ó, para fazer o olhinho, eu venho aqui em cima, em um pontinho, e volto aqui. Essa parte do olhinho, né, você pode fazer e desmanchar até você achar que tá legalzinho. Ó, puxa um pouquinho, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar, porque eu vou fazer duplo, para ficar mais grossinha a parte do olhinho. Você pode fazer um fiozinho só. Ó, acho que sim, fica mais legalzinho. Então, agora eu vou caminhar com esse fio aqui por trás de alguns pontinhos para fazer o olhinho lá do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte de cima. E vou fazer o olhinho. Novamente, ó, vou lá atrás, puxo pra frente e volto pra trás novamente. Sem apertar o fio, tá? Que eu quero que ele fique mais grossinho, olha só. Eu acho que aqui, ó, um pontinho a mais vai ficar legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse fiozinho, ó, lá pro outro lado. De todo jeito, a gente vai caminhar com ele, né? Então, eu vou jogar ele aqui, ó, passando por trás dos pontos. E vou fazer mais um pontinho. Que eu quero que esse sorrisinho, ó, ele fique aqui igual ali do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto de cima. E jogo ele aqui, ó, nesse pontinho. Ó, que eu já achei que ficou bem melhor. Agora, é só caminhar com esse fiozinho, ó, entre os pontos. E aqui atrás não tem jeito, tá? Ó, vai ficar esses, cheio de fio preto, tá? Não tem como porque é um bordado, né? Aqui eu vou cortar o excesso do fio e vou pôr um pouquinho de cola na pontinha. Ó, vou colocar um pouquinho de cola aqui embaixo, eu vou cortar esse excesso. E aqui no fio inicial, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pôr um pouquinho de cola e cortar o excesso do fio. Agora, ó, com o fio rosa, eu vou completar aqui o square, tá? Como eu já fiz aqui a carinha, ó, eu vou fazer aqui, tá, ó, lequinho, e pulo aqui, ó, 1, 2, onde vai ser só os bloquinhos de 3 pontos altos e lequinho. Se você quiser deixar pra fazer o sorrisinho depois, tá, fica mais fácil, né, porque daí você já vê certinho onde você vai fazer o sorriso. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, laço 2 vezes, vou vir aqui no espacinho e vou fazer 3 pontos altos, ó. Fiz aqui o primeiro, você pode amarrar o fio aqui e subir 2 ou 3 correntinhas. Vou fazer mais 1, 2 e 3. Aqui vai ser um leque, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Só que eu vou deixar para finalizar ele no final dessa carreira, tá? Para ficar mais fácil para mim. Então, eu faço uma correntinha, depois do leque vai ser apenas uma correntinha de separação. Só no meio do leque que vão ser 2, tá? Venho aqui no próximo espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha no próximo espaço, novamente 3 pontos altos. Então, vão ser 2 espacinhos com 3 pontos altos.
2, 3. Uma correntinha. No próximo espaço vai ser o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Todos no mesmo espaço. Então, já fiz aqui, ó, os 3 pontos altos, 2 correntinhas, e vou fazer aqui mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma correntinha, vou no próximo espaço, um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, e agora no próximo espaço vai ser o leque, tá? Porque eu já fiz aqui, ó, os 2 espaços com 3 pontos altos. Então, aqui vai ser o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, todos no mesmo espacinho. Eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira. A gente vai formar aqui um quadradinho. Então, eu vou terminar o meu e já volto aqui com vocês. Agora, ó, eu vou fazer a sequência de 2 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Um aqui, outro aqui, depois o leque, 2 bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui, ó, para finalizar o leque, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, já fiz a correntinha de separação. E aqui, ó, onde eu iniciei, eu vou completar esse leque. Então, eu volto aqui nesse mesmo espaço e vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos altos. Como a gente vai fazer uma outra carreira, tá? Deixa eu só puxar aqui, ó, pra eu não fazer aqui por cima do ponto. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos. Eu vou puxar aqui esse fiozinho, ó, porque eu iniciei com o falso ponto alto. Deixo esse fiozinho aqui pra trás. Agora, ó, eu não vou fazer aqui as 2 correntinhas, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou vir aqui onde foi o meu primeiro ponto, ó, ficou aqui o ponto baixo e a correntinha. Então, vem aqui, ó, na correntinha, puxo o fio, como se eu fosse fazer um ponto baixíssimo, né? Mas eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu pego o fio e solto aqui, ó, as 2 laçadinhas, tá? Eu deixo bem folgadinho pra ter espaço aqui no meio, ó, pra gente fazer o ponto, tá? Você pode fazer o meio ponto alto, tá? Ó, vou fazer o meio ponto alto pra vocês verem, ele fica um pouquinho mais alongado. Então, eu laço o fio, volto aqui, ó, no primeiro ponto, puxo e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez, ó. Acho que o meio ponto alto ficou até mais espaçoso, né? Agora, ó, eu vou voltar aqui nesse espaço, puxo o fio, faço aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, que é meu primeiro ponto alto. E aqui, ó, nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Mais um. E mais um. Então, eu fiquei aqui, ó, com 3 pontos altos, tá? Aqui, ó, dentro do leque vai ser um leque, só que eu vou terminar ele quando eu chegar aqui no finalzinho. Vou fazer uma correntinha de separação, vou soltar a laçadinha um pouquinho, ó, que eu vou caminhar esse fiozinho aqui nesse espacinho, para eu já trabalhar aqui por cima, depois fica mais fácil pra gente fazer o arremate. Ó, passo aqui mais um pontinho. Então, deixa o fiozinho lá pra trás, depois a gente arremata mais um pouquinho com a agulha de tapeçaria. Agora, ó, nesses intervalinhos que ficaram aqui, ó, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Lequinho vai ser somente no meio dos leques, nos 4 cantos. Então, eu venho aqui, ó, no próximo espaço, vou fazer aqui um ponto alto, 2, 3, uma correntinha. Vou no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Então, fiz aqui, ó, essa lateral. Agora, ó, vou fazer o leque dentro do leque,
que vão ser 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, todos no mesmo espacinho. É bem facinho, né, de fazer esse quadradinho, ó, 2 correntinhas, sempre que for no meio do leque, é 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou terminar essa carreira e quando chegar ali, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu já fiz aqui os 3 pontos altos no primeiro espacinho onde vai ser o meu leque, tá? Esse tamanho de square pra mim, ó, já tá bom, porque é um topinho infantil, tá? Vai sair pra um torno de 2 a 3 aninhos. Então, eu já vou finalizar, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Caso você queira fazer mais voltas, tá? Um tamanho maior, é só continuar da mesma forma. Então, eu vou laçar o fio, vou vir aqui no meu primeiro ponto, onde eu tenho o ponto baixo e a correntinha, ó. Venho na correntinha, puxo o fio e vou soltar aqui as minhas 3 laçadinhas de uma vez, que é para eu iniciar minha carreirinha aqui dentro desse espaço. Então, eu venho aqui nesse espacinho e faço um ponto baixo. Como a gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixos, tá? Em cada cantinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, ó, vou começar com um ponto baixo e quando eu finalizar, eu faço o meu último ponto baixo. Agora, ó, eu volto aqui, ó, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Aqui, ó, dos 3 pontos altos, para cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Ou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Novamente, ó, para cada ponto alto, eu faço aqui um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Eu gosto de fazer essa carreirinha aqui, ó, para ele ficar bem certinho, como a gente vai unir os square, né? E é um topinho, para ele não ficar tão longinho assim um do outro, tá? Eu fiz da outra forma, não gostei, achei que assim, ó, ficou bem melhor. Então, eu venho aqui, ó, para cada ponto alto, eu faço um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Novamente, ó, para cada ponto alto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Então, trabalhei aqui essa lateral. E aqui, ó, nesse canto onde tem o leque, vou fazer da mesma forma, ó. Para cada ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aqui, ó, no espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. E sigo novamente essa outra lateral, ó, para cada ponto, um ponto baixo. Onde tem uma correntinha, eu faço um ponto baixo. E no meio dos leques, onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, até chegar aqui aonde eu iniciei. Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer aqui no meu espacinho, onde eu já fiz um ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo, para finalizar. Agora, eu vou cortar aqui, ó, e vou fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Pra ficar bem certinho. Então, eu vou tirar da agulha de crochê, vou colocar aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Vou vir aqui, ó, vou pular aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo, venho no segundo com a agulha de trás pra frente, ajusto. Vou vir aqui de onde o fio está saindo, ó, pego essa alcinha e já pego essa alcinha aqui do lado. E vou aqui no ponto que eu pulei, ó, e jogo esse fiozinho lá pra trás. Antes de apertar totalmente, ó, você ajusta o ponto pra ele ficar bem certinho, olha só. Fica um acabamento perfeito. Como a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo depois no final, né? Tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, eu posso caminhar com esse fio, ó, na última alcinha. Caso você não for fazer a carreira de ponto baixo para finalizar, vocês podem fazer o arremate na parte de trás da peça, tá bom? Ó, eu puxo aqui para não ficar repuxado. E venho, ó, e caminho aqui mais um pedacinho, já tá bom, cortei muito fio, né? Depois eu só corto aqui o excesso do fio. Então, esse square, ó, é o square do meio do top, ele já tá prontinho, ó. Só puxar bem aqui as pontas, ó. Sempre que eu termino, eu gosto de puxar bem, né, meu crochê, pra ficar bem certinho. Então, já fiz o square do centro do topinho.
Agora, ó, com outra cor, vou fazer aqui com o verdinho e depois eu vou fazer com o azulzinho também, tá? Eu escolhi essas cores, mas vocês podem fazer aí da cor da preferência de vocês. Vou fazer um square agora normal, tá? Um quadradinho normal. Então, eu laço aqui em 2 dedos, puxo o fio, vou fazer aqui um anel mágico. Puxei aqui o fio, ó, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, duas, três correntinhas, tá? A primeira eu sempre uso para fechar o anel mágico. Então, subi aqui 3 correntinhas. Eu vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. Essas 3 correntinhas, eu já vou contar aqui como o meu ponto alto, tá? Porque aqui vão ser bloquinhos, então eu conto ela como ponto alto. Ó, fiz 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. E aqui dentro, ó, do anel mágico ainda, vou fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. E vou fazer aqui mais 2 bloquinhos, tá? Vou ficar aqui com um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados com 2 correntinhas. Aqui, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, vou soltar aqui essa laçadinha. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 bloquinhos, tá? Ó, todos separados com 2 correntinhas. Eu vou puxar aqui a ponta do anel mágico. Ajusto bem os pontinhos, ó, e fecho bem. Esse fiozinho, eu vou deixar ele aqui, tá? Pra eu pôr depois na agulha de tapeçaria e caminhar aqui por trás. Então, eu vou voltar aqui, ó, na minha laçadinha. E aqui, ó, ao invés de fazer as 2 correntinhas para finalizar, eu vou fazer aquele mesmo jeito, tá? Ó, laço o fio, venho no meu primeiro ponto, puxo, fiquei com 3 laçadinhas, vou lá atrás, pego o fio e solto aqui as 3 laçadas de uma vez. Então, eu já fiquei no meio do espacinho pra gente trabalhar, tá? Porque esse square também vai ter 4 leques, então, eu vou ficar sempre no meio do leque, tá? Eu vou trabalhar agora aqui metade de um leque, então, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo e uma correntinha, um ponto alto. E aqui, ó, do ladinho, eu coloco mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui metade do leque. Quando eu chegar no final da carreira, eu vou finalizar a outra metade, ó, aqui do ladinho. Agora, entre um leque e outro, vai ser apenas uma correntinha. No próximo espaço, ó, vai ser o leque novamente. Então, vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, formei aqui, ó, um leque. Formei o leque. Agora, entre um leque e outro, uma correntinha. Laço o fio, vou no próximo espaço e vou repetir o leque novamente. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Em cada espacinho, ó, a gente vai formar um leque. Então, já formei um leque, aqui vou formar outro leque e outro leque. E aqui, ó, quando eu chegar no finalzinho, eu volto com vocês pra gente finalizar esse leque. Cheguei aqui, ó, já fiz a correntinha de separação. Agora, eu vou vir aqui onde eu iniciei, ó. Onde eu fiz os 3 primeiros pontos altos, vou fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Para finalizar, esse leque. Então, finalizei, ó, essa carreirinha. Sempre que eu tiver no leque, e vai ser leque, tá? Sempre no meio dos leques vão ser leque. Nesses espaços de uma correntinha, ó, vão ser bloquinhos só de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o mesmo acabamento, ó, laço o fio, venho aqui no meu primeiro ponto alto, onde eu tenho um ponto baixo e a correntinha, venho na correntinha, ó, puxo, vou lá, pego o fio e solto as 3 laçadinhas de uma vez. Então, eu vou iniciar novamente, ó, dentro deste leque, tá? Eu faço a metade. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, mais 2 pontos altos. E vou finalizar esse leque no final da carreira, vai ser sempre assim.
independente de quantas carreiras você fizer, tá bom? Ó, uma correntinha de separação. Vou aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Nas laterais vão ser assim. Bloquinho de 3 pontos altos separado com uma correntinha. Então, faço uma correntinha. E aí, ó, cheguei aqui no leque. Então, aqui no leque, eu vou repetir o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Eu vou fazer assim, tá? Até chegar lá no finalzinho e já volto pra gente iniciar uma próxima carreirinha. Finalizei o leque, uma correntinha e vou lá, faço o bloquinho de 3 pontos altos. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, eu já fiz aqui os 3 pontos altos, tá? No mesmo espacinho onde eu iniciei. Então, eu laço o fio, venho no meu primeiro ponto, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas, vou lá, pego o fio e solto as 3 de uma vez. Vou trabalhar aqui novamente, ó, no meio do leque. Vou iniciar aqui com ponto baixo e uma correntinha, que é meu primeiro ponto alto, e aqui do ladinho eu já faço mais 2 pontos altos. Então, fiz a metade do leque. Uma correntinha, agora na lateral a gente ficou com 2 espacinhos. Então, nessa carreira a gente vai ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados com uma correntinha nas laterais, tá? Então, eu faço aqui, ó, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Então, ó, fiz a lateral com 2 bloquinhos de 3 pontos altos. No leque, eu vou repetir o leque. Eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira, tá? Já volto aqui com vocês. Finalizei aqui, ó, essa carreirinha. Então, cheguei aqui no final, já preenchi esse leque com mais 3 pontos altos. Laço o fio, venho no meu primeiro ponto alto, puxo o fio e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez. Eu vou fazer mais uma carreirinha, tá? Porque, ó, o primeiro square, né, que a gente fez, ó, entre um leque e outro, ele ficou com 3 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Então, esse próximo square, ele tem que ficar com o mesmo tamanho, tá? Porque depois a gente vai emendar uma peça na outra. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio do leque, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Vou fazer da mesma forma, tá? Ó, um ponto alto, mais um ponto alto. Então, fiz metade do leque. No final da carreira, eu finalizo a outra metade. Uma correntinha. Agora, ó, entre um e outro, eu fiquei aqui com os 3 espacinhos, que vão ser os 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Todos vão ser separados com uma correntinha. Então, fiz aqui, ó, 3 pontos altos, uma correntinha. No próximo, ó, 3 pontos altos, uma correntinha. E aqui no próximo, ó, 3 pontos altos. Então, esse quadradinho é sempre assim, tá? A cada carreira aumenta um espacinho. Se você for fazer uma peça maior, na próxima vai ser 4, 5, tá? E aí, vai depender do tamanho da peça que você quer. Ó, uma correntinha aqui no meio do leque, eu vou fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira e já volto aqui com vocês. Solta, neném, a gatinha querendo pegar o fio. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, já fiz os 3 pontos altos, no mesmo espacinho onde eu iniciei. Laço o fio, ó, e vou finalizar aqui com o meu meio ponto alto. Então, pego o fio, solto os 3 de uma vez. Como eu fiz a carreira de ponto baixo, né, no square rosa, eu vou fazer nesse também. Então, eu venho aqui no espaço, faço um ponto baixo.
Quando eu finalizar, eu completo com mais um ponto baixo aqui, da mesma forma que eu fiz com o rosa. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo para cada ponto. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. E vou seguir assim, tá? Um ponto baixo para cada ponto, na correntinha, um ponto baixo. Quando eu chegar aqui no meio do leque, ó, vou fazer um ponto baixo para cada ponto. No espaço aqui de duas correntinhas, vou colocar 2 pontos baixos. E sigo novamente. Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro. E vou fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Que eu fiz na outra peça. Eu vou terminar essa peça, tá? Já vou cortar o fio, arrematar certinho. E vou fazer outra peça igualzinha a essa, ó, com o azul, tá? Porque eu vou precisar de 2 peças para colocar do lado do rosa. Então, de um lado eu vou pôr o verde, do outro lado eu vou colocar o azul. Então, eu vou finalizar o meu, tá? Da mesma forma que eu finalizei aqui o rosa. E vou fazer também o azul. E para emendar as peças, eu já volto aqui com vocês. Com os square prontinho, ó, 3 peças, tá? Então, agora eu vou fazer a união das peças. Eu vou fazer assim, ó, de um lado eu vou fazer com azul, do outro lado com o verdinho. Então, vou fazer um primeiro, depois eu faço o outro. Para unir as peças, ó, quem assistiu o vídeo do chapeuzinho, tá? Vai ser da mesma forma. Então, eu vou unir com um ponto baixíssimo, tá? Pegando aqui, ó, na última alcinha de cada pontinho. Então, eu venho aqui, ó, aonde eu tenho aqui as 2 correntinhas, tá? Deixa eu pegar aqui para ficar bem facinho para mim, ó. Vou virar aqui a peça um pouquinho. Ó, aqui eu tenho as 2 correntinhas, não, né? Os 2 pontos baixos. Então, vem aqui, ó, no ponto baixo. Um ponto baixo vai fazer parte daquela lateral e o outro aqui dessa lateral. Então, eu venho nesse ponto baixo, ó, só nessa alcinha de fora, que vai fazer parte aqui da lateral que eu vou emendar. E vou fazer aqui da mesma forma, ó, dessa lateral que eu vou emendar, eu vou pegar aqui, ó, só a alcinha de fora do ponto baixo, tá? Então, eu passei pelo rosa e passei pelo azul. Eu vou fazer a emenda com laranja, tá? E vou fazer assim, ó, seguro aqui, vou lá, puxo a laçadinha, ó, passo pelo verde e passo pelo rosa. Já vou deixar a ponta do fio aqui, ó, depois a gente ajusta bem e faz o arremate dele. Novamente, ó, agora eu vou em cada pontinho sem pular nenhum, tá? Pra dar certinho, ó. Venho aqui no próximo rosa, só nessa alcinha do lado de dentro. E na parte verde, só na alcinha do lado de dentro. Puxo o fio laranja, ó, e passo por todas as laçadinhas. Novamente, ó, no próximo ponto. Só na alcinha de dentro, no próximo ponto, só na alcinha de dentro. Voltei aqui, ó. Passei do lado de dentro, tá? De cada laçadinha, agora eu passo por todas. Novamente, ó, vou no próximo pontinho. Você pode fazer bem devagar, tá? Pra não pular nenhum pontinho. E aqui, ó, no próximo pontinho, eu pego só essa alcinha que fica pro lado de dentro. Vou lá, puxo o verde, passo pelo... Não, puxo o laranja, né? Ó, passo pelo verde, passo pelo rosa e pelo laranja junto. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos para unir essa peça. Fica bem legalzinho, ó. No rosa, só nessa alcinha de dentro, no verde, só nessa alcinha de dentro. Puxo o fio laranja, passo pelo verde, pelo rosa e pelo laranja. E vou fazer assim, ó, até chegar no finalzinho. Você pode deixar a mão bem leve, tá? Pra ficar mais fácil. Não tão largo, né? Mas a mão bem levinha, pra não ficar tão repuxado e não ficar tão ruim de fazer aqui a carreirinha de ponto baixíssimo. Ó, vou seguir dessa mesma forma. Peguei um fiozinho rosa. Vou seguir dessa mesma forma, ó, pegando aqui só a alcinha que fica do lado de dentro, ó, um pontinho de cada vez, até chegar ali no finalzinho, tá? Vocês vão fazendo aí o de vocês e eu já volto.
Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu vou no último, tá? Que é a primeira correntinha aqui do espacinho de um lado, a primeira correntinha aqui no espacinho do outro lado. Então, eu pego aqui, ó, só a alcinha de fora, só a alcinha de fora. Puxo o fio laranja e passo aqui na laçadinha. Eu finalizo aqui com uma correntinha. Já vou cortar aqui o excesso do fio. Como nós vamos trabalhar, né, uma carreira de ponto baixo aqui em cima, na lateral, eu vou pegar essa pontinha de fio e vou caminhar aqui, ó, na última alcinha de cada pontinho. Você pode colocar aqui na agulha de tapeçaria para ficar mais fácil, ou pode caminhar assim com a própria agulha de crochê, tá? Depois eu vou caminhar aqui mais um pedacinho. E esse fiozinho aqui, ó, eu vou, antes de caminhar ele, ó, eu vou passar ele aqui, ó, como ele saiu lá no verde, eu passo aqui e volto aqui pro verde novamente. Só pra ficar aqui bem fechadinho, tá? E essa ponta de fio, eu vou caminhar aqui, ó, na última alcinha de cada pontinho. Vou jogar esse fiozinho aqui lá pra trás. E agora, ó, com essa peça já emendada, né, certinha, eu vou emendar agora, ó, essa parte azul, tá? Então, a parte azul, vou emendar com a rosa, que eu quero que fique uma assim de cada lado. A mesma coisa, ó. Vou vir aqui, ó, onde tem os dois pontos baixos nesse espacinho, ó. Para ficar mais fácil, vocês podem ver aqui, ó. Esse ponto baixo é do primeiro ponto alto, esse do segundo, esse do terceiro. Então, aqui é a primeira correntinha, só para ficar mais fácil, tá? Ó, mesma forma aqui, ó, que os 3 pontos baixos dos 3 pontos altos. Então, eu pego aqui nesse do espacinho, tá bom? Ó, nessa alcinha de fora do ponto baixo. E começo da mesma forma. Deixo um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate depois. Puxo o fio e passo aqui, ó, nas duas laçadinhas. Agora, ó, com muito cuidado, tá? Você pode segurar a agulha assim, ó, pra você ver bem certinho, ó. Sem pular nenhum pontinho pra chegar lá no final, dá certinho. Vem aqui, ó, passei por esse e passo por esse, pegando só a alcinha de fora de cada pontinho. Esse fiozinho eu vou deixar aqui pra arrematar depois. Ó, vou no próximo, tá? Sem pular nenhum. E no próximo, puxo o fio laranja e passo pelos dois, ó. Dá pra segurar assim também. Você vem aqui neste, vem no rosa, puxa, ó, vem no azul, venho no rosa, sempre na alcinha de dentro. E vou fazer o ponto baixíssimo quando eu chegar aqui no finalzinho, ó. Eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui deste lado, tá? Então, vou finalizar aqui pra gente começar a contornar com a carreira de ponto baixo. A gente vai fazer as espacinhos para amarrar as tirinhas, já vai fazer as alcinhas, tá? Gente, quando terminar, já vai ficar prontinho. Com as 3 peças, ó, emendada certinha, tá? Já caminhei os fiozinhos aqui, ó, pra eu trabalhar por cima. Eu coloquei os marcadores aqui, ó, é onde eu vou fazer as alcinhas, tá? Então, como que foi que eu coloquei aqui o marcador? Ó, no square azul, eu vim aqui, ó, no ponto alto do meio, onde eu fiz o ponto baixo, então, coloquei o marcador nesse ponto do meio, tá? Dos 3 pontos, ó, eu coloquei aqui no ponto do meio. Aqui do outro lado, a mesma coisa, ó, no último bloquinho, eu coloquei o marcador no ponto do meio, tá? Então, vou fazer uma alcinha aqui, outra aqui. Porque depois, ó, quando a gente dobrar a peça aqui, então, você junta as duas alcinhas e amarra no ombro, tá? Caso você queira amarrar no pescoço, vocês eliminam essas da ponta e faz só essas duas, tá? Porque daí você junta as duas e amarra no pescoço. Mas eu vou fazer assim pra amarrar no ombro, tá? Então, vou fazer, ó, uma alcinha aqui no ponto do meio, outra aqui no ponto do meio. Não vou fazer nada aqui no rosa e no verde, ó, a mesma coisa, tá? Uma alça eu vou fazer aqui no do meio e a outra alça no do meio. Então, deixei o marcador certinho para não me atrapalhar. Eu vou começar a explicar, ó, aqui dessa parte de baixo, para ficar mais fácil, tá? Porque daí eu já explico. A parte de baixo vai ser só ponto baixo. Então, eu já explico aqui, ó, a lateral onde eu vou fazer os espacinhos para fazer o cruzado, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, um pouquinho antes da emenda,
para vocês verem a emenda como eu vou fazer. Então, eu vou laçar uma vez o fio na agulha e vou fazer pontos baixos, tá? Vem aqui em qualquer ponto, ó. Faça aqui um ponto baixo. Você pode, ó, começar aqui da pontinha, tá? Pro acabamento ficar lá atrás. Eu vou começar aqui, ó, porque eu quero explicar certinho pra vocês, tá? E pro vídeo não ficar tão longo, né? Eu já vou fazendo todo esse canto, a outra parte eu faço sem gravar. Então, ó, vem aqui no próximo um ponto baixo, eu já vou caminhar por cima desse fio já pra ficar arrematado. Aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixo. Não, eu fiz aqui, ó, em 2, tá? Aqui nesse ponto, ah, não, é ponto baixo mesmo, eu me confundi. É que eu fiz a carreirinha de ponto baixo, né? Então, aqui, ó, eu fiz ponto baixo. Aqui, ó, na junção, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço o fio, venho aqui dentro do ponto, ó. Eu ponho bem dentro desse ponto baixíssimo que eu fiz no laranja. Puxo o fio, dou uma alongada e faço um ponto alto. Eu sempre gosto de fazer assim, para ficar o ponto na mesma altura, tá? Agora, ó, eu venho aqui no próximo ponto baixo que ficou aqui dentro, ó, e faço um ponto baixo. Eu me confundi, né, porque o chapeuzinho, eu não fiz essa carreira de pontos baixos em volta dos square. Eu fiz apenas os square e emendei um no outro. Então, eu tava imaginando que era o mesmo, tá? Mas é assim, ó. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto, até chegar ali na quina. Ó, um ponto baixo, não tem segredo nenhum, já trabalho aqui por cima desse fio. Então, faço um ponto baixo, um ponto baixo. Ó, sem segredo nenhum, eu vou fazer até chegar aqui no cantinho para explicar para vocês. Ó, fiz aqui um ponto baixo para cada pontinho. Essa pontinha de fio deixa aqui, ó, depois eu vou cortar e pôr um pouquinho de cola. Cheguei aqui no cantinho, ó. No primeiro ponto baixo aqui desse canto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Que esse ponto faz parte aqui dessa lateral. Vou virar a peça, ó. E no outro ponto baixo, aqui desse canto, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou começar agora a fazer as alcinhas pra gente cruzar o fiozinho depois, tá? Fiz um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas e mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com uma alcinha, ó, tá? No segundo aqui, ó, esse primeiro ponto baixo faz parte aqui dessa lateral e o outro ponto baixo faz parte dessa lateral. Agora, ó, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo pro próximo ponto, no próximo e no próximo. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos. Esse ponto baixo que ficou aqui no espacinho, ó, vou fazer outra alcinha dessa, tá? Ó, um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Assim, ó, fiquei com mais uma alcinha pra gente fazer o cruzamento aqui do cordão de correntinha depois no final. Agora, ó, sigo com um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. O ponto baixo que está aqui no meio, ó, no espaço de correntinha, eu vou fazer outra alcinha. Um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. Sigo com um ponto baixo em cada pontinho até chegar no próximo ponto que fica no meio do espaço, ó. Então, eu faço cada 3 pontos baixos, no quarto vai ser a alcinha, tá? Que o quarto fica bem aqui, ó, entre um bloquinho e outro. Um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. E vou seguir assim, tá? Ó, um ponto baixo para cada ponto. Cheguei aqui, ó, vou fazer mais uma alcinha. Ponto baixo, 3 correntinhas e outro ponto baixo no mesmo espaço. Agora, eu vou seguir aqui, ó, com um ponto baixo em cada ponto. Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo em cada ponto. E aqui, ó, no primeiro ponto aqui do meio desse canto, ó, tem 2 pontos baixos. Eu venho nesse primeiro, que faz parte dessa lateral, e vou repetir outra alcinha. Um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um
ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas, tá? Essas alcinhas, tanto deste lado quanto deste lado, ó, vai ser as alcinhas que depois a gente vai passar o cordãozinho aqui para cruzar na costa, tá? Então, agora, ó, eu já sigo fazendo aqui os meus pontos baixos. Venho aqui, ó, no próximo, faço um ponto baixo, que já vai fazer parte da lateral, dessa lateral maior. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Eu cheguei aqui onde tem um marcador. Então, quer dizer que aqui vai ter uma alça. O que que eu vou fazer, ó? Vou fazer um ponto baixo. E agora, aqui, eu vou subir um cordão com 100 correntinhas. Como esse é um fio fino, né? Eu vou fazer 100 correntinhas para dar um tamanho legal, para amarrar e fazer um lacinho. Ó, então, vou fazer aqui, ó, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer 100 correntinhas. Fiz aqui, ó, o cordão com 100 correntinhas, tá? Fica um tamanho legal, ó, pra gente amarrar depois. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Fiz as 100 correntinhas, ó, vou pular aqui a primeira, venho aqui na segunda e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou na próxima, baixíssimo. Vou fazer isso, ó, em cada correntinha. Na próxima, um baixíssimo, ó, na próxima, um baixíssimo. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha, até chegar aqui, ó, aonde eu iniciei com ponto baixo, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou finalizar com vocês. Então, fui fazendo ponto baixíssimo para cada correntinha. E eu cheguei aqui, ó, agora eu venho aqui na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Eu já vou até tirar o marcador, ó, porque eu não preciso mais, né, desse marcador. Fiz a última correntinha aqui com ponto baixíssimo, eu vou vir aqui, ó, no mesmo espacinho e fazer um ponto baixo. Então, ó, eu já fiquei com a alça prontinha. Agora, ó, eu sigo com ponto baixo para cada pontinho, até chegar ali no próximo marcador. Então, faço um ponto baixo para cada ponto. Esse contorno é super fácil. Você já vai fazendo e já vai deixando ele prontinho. Quando você chegar no final, é só arrematar o fiozinho do final e já tá todo prontinho, ó. Já vou trabalhar aqui por cima desse fiozinho, ó. Então, eu dobro esse restante que sobrou e trabalho mais um pouquinho por cima dele. Que já fica bem reforçadinho, né? Não tem problema de soltar esse fio aqui por nada. Ó, cheguei aqui, ó, no finalzinho, deixa eu jogar essa pontinha lá pra trás, depois só cortar o excesso. Eu vou fazer aqui, ó, o último ponto baixo, antes do marcador. E aqui no marcador, ó, eu vou fazer um ponto baixo e novamente, tá? Vou subir 100 correntinhas. Vou subir 100 correntinhas e voltar com ponto baixíssimo. Então, vou fazer aqui, ó, duas, três. Já posso até tirar esse marcador também, tá? Para não atrapalhar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as 100 correntinhas, vou voltar com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, ó, vou fazer baixíssimo na última correntinha, vou fazer um ponto baixo nesse mesmo espaço. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo nesse ponto, um ponto baixo no ponto aqui que tá bem nesse espacinho. Ai, me deu uma crise alérgica agora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer as 100 correntinhas, vou voltar com ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto para explicar essa junção aqui de square, tá? Junto com vocês novamente. E depois é só vocês continuar e fazer da mesma forma, tá? Que vai ser a mesma coisa do outro lado. Olha que lindinho. Então, vou fazer aqui, ó, as 100 correntinhas, voltar com baixíssimo e volto para explicar essa junção aqui mais uma vez. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz baixíssimo em cada correntinha, ó. Então, fiquei com a segunda alça aqui. Ó, agora eu vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixo, ó, no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo antes da alcinha e um ponto baixo depois da alcinha, no mesmo espacinho, tá? Ó, aí fica assim, ó, bem certinho. Agora, ó, vou fazer ponto baixo nesse ponto, logo depois da alcinha, e o ponto baixo, ó, nesse ponto baixo que ficou bem aqui no espacinho.
Agora eu vou laçar o fio, eu vou vir aqui onde eu fiz esse baixíssimo, ó, passo por dentro dele e vou bem aqui no meio, ó, entre as duas peças. Puxo, alongo um pouquinho e faço um ponto alto. Agora eu já venho aqui pro outro lado, ó, no ponto baixo, que tá aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo e sigo com um ponto baixo para cada pontinho. Então, eu fiz aqui, ó, praticamente metade com vocês, tá? Vocês vão fazer dessa mesma forma do outro lado. Eu tô com uma crise alérgica, então eu tô com uma espirradeira que só. Ó, essas partes aqui, ó, quando você juntar, fechar aqui atrás pra cruzar, essas duas partes aqui vai ser a parte que a gente vai fazer o lacinho no ombro, tá bom? Então, ó, dessa mesma forma que eu fiz aqui deste lado, vocês vão continuar aqui, ó, ponto baixo, ponto baixo. Quando chegar aqui, ó, ponto baixo, aqui no meio, ponto alto, depois ponto baixo. Quando chegar onde tá o marcador, é a alça, tá? Faço um ponto baixo, subo 100 correntinhas, desço com baixíssimo em cada correntinha, e quando chegar aqui novamente, outro ponto baixo. Sigo com um ponto baixo até o próximo marcador, que é onde eu vou fazer a outra alcinha. Ponto baixo, subo as 100 correntinhas, desço com ponto baixíssimo e finalizo com ponto baixo novamente no mesmo espaço. Vou fazer ponto baixo aqui, ó, e quando chegar aqui nessa lateral, ó, aqui dentro tem 2 pontos baixos, né? Esse primeiro faz parte dessa lateral, então vai ser ponto baixo. Esse segundo, que faz parte dessa lateral menor, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Nos 3 pontos altos, eu vou fazer ponto baixo, nos 3 pontos baixos, né? No 3 pontos baixos aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo. Nesse ponto baixo que está aqui no meio, ó, vai ser o que eu vou fazer a outra alcinha. Um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. E vou seguir assim, ó, até eu ficar com 6 alcinhas aqui, tá? Ele fica bem certinho. Quando chegar aqui embaixo, ó, eu vou fazer pontos baixos. Na junção, a mesma coisa, ó, ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. E quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu vou cortar o fio, fazer aquele acabamentinho perfeito que eu já ensinei várias vezes, tá? Vou cortar o fio, passo aqui no segundo de trás para frente, volto aqui por dentro, tá? E já vou arrematar todos os fiozinhos que tiver, ó, essas pontinhas de fio que tá ficando aqui, eu vou cortar, passar um pinguinho de cola, tá bom? Ó, quando ficar prontinho, ó, essa parte de trás, essa é a parte que vai cruzar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um cordão de correntinha de 2,5 metros, tá bom? 2,5 metros é o suficiente para cruzar aqui, ó, nos 6 espacinhos, e ainda vai sobrar um tanto que dá para amarrar e fazer um lacinho. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aplicação ou podem só deixar assim, tá bom? A aplicação, eu já fiz uma videoaula e eu vou usar as mesmas aplicações, porque esse topinho é para formar conjuntinho com o chapéuzinho que eu já fiz, tá? E com o shortinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou aplicar o arco-íris de um lado e do outro lado eu vou colocar a nuvem e o coração, tá bom? Olha só, vou fazer assim, mas vocês podem optar por colocar a aplicação ou não. Eu vou fazer a colagem com fio de seda, vocês podem costurar, tá? Tem gente que gosta de costurar. O fio de seda, ele é bem prático porque ele não solta. Você vai queimando o fio de seda na vela e vai colando aqui embaixo as pecinhas, né? Eu até pensei em usar esse próprio top para fazer uma videoaula explicando certinho. Já teve videoaula que eu expliquei, mas tem gente que não assistiu, né? Eu vou ver o que eu faço, tá bom? Mas a aplicação é opcional, vocês podem fazer ou não, tá bom? Olha só, eu vou terminar o meu e quando a peça estiver prontinha, eu volto com vocês. Ficou prontinho, ó. Terminei, arrematei os fios, fiz o lacinho aqui atrás, ó, a tirinha, tá? Fiz um cordão de correntinhas, só correntinhas, tá? De 2,5 metros e passei aqui, ó, nas alcinhas que eu fiz, tá? Fui passando de um lado e de outro. É facinho, né? Como você coloca um cadarço de um sapato. Olha só, aqui ele tá sem as aplicações do lado, tá? Mas, como eu falei, vocês podem colocar a aplicação aí da preferência de vocês, tá bom? Depois dele prontinho, ó, ele ficou pesando apenas 52 gramas. Ele é bem econômico, né? Facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!